Pensem só, você entra em um quarto todo bagunçado e desorganizado. Daí você cansa daquela desorganização e coloca tudo nos seus devidos lugares. Fazer uma hold, principalmente para patrimônio familiar, é isso. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Evox Podcast. Eu sou o Gersino Neto, tributarista, e hoje vamos falar sobre holding patrimonial. Tema interessantíssimo e que está na mesa de muitos empresários, pensando se faço, não faço, qual é o benefício, tem ou não tem, há uma blindagem, não há. E para isso, para descomplicar tudo isso, nós trouxemos aqui o Dr. Henrique, que é especialista no tema, para falar um pouco sobre holding patrimonial conosco, tá bom? Rodrigo, juntamente comigo aqui, meu sócio, passa a bola para você, meu querido. Obrigado, Gersino. Olá, pessoal. Mais uma vez, é uma honra estar junto aqui com você, meu amigo, para mais um Evox Podcast. E realmente, um tema aí que está tão em evidência, né, no momento, que é a holding. E para falar sobre esse tema, o nosso convidado aqui de hoje é o nosso amigo, parceiro e coordenador do nosso setor de holding, Dr. Henrique Martins. Falar um pouco aqui do currículo do homem, que é um currículo extenso. Uma fera, né? É uma fera. É uma fera mesmo. Dr. Henrique, pessoal, professor universitário há mais de 12 anos, em direito empresarial, direito do agronegócio, é especialista em processos e direito tributário, também é gestor jurídico de vários grupos econômicos aí, tais como bancos, frigoríficos, varejistas, atacadistas. E como eu já citei anteriormente também, é o nosso atual coordenador do setor de holding, planejamento sucessório e societário da Evox Fiscal. Doutor Henrique, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Gersino. O prazer é todo meu estar aqui na presença de vocês e falar de uma forma bem objetiva, bem descomplicada, tirar todas as dúvidas dos empresários que tanto nos procuram o grupo Evox, né, no intuito de fazer a hold e saber de fato o que é essa hold, para que serve, é bom, não é, blinda, não blinda, garante proteção, não garante proteção, facilita a sucessão, não facilita. Então, de uma forma bem simples, numa linguagem bem objetiva, hoje nós vamos descomplicar essa temática. Maravilha, maravilha. Henrique, eu vou direto ao ponto. Para que se usa a holding patrimonial? Mas antes eu vou até voltar um pouquinho. O que é a holding patrimonial? Se você puder falar bem assim, resumido para a gente entender. Vamos pensar aquela pessoa que nunca ouviu falar em holding patrimonial. Ou já ouviu falar, viu no YouTube, viu no Google, ou em alguma roda de negócio, mas não entende nada de holding patrimonial. O que é a holding patrimonial? Gersino, eu vou te pedir vênia porque eu preciso, a princípio, explicar um pouquinho o direito empresarial para eu entrar diretamente na holding de forma bem objetiva. Perfeito. O que é uma empresa? A empresa ela é uma criação, né? Ela é uma personalidade ficta, ou seja, ela é um ente criado por lei, imaterial. Isso foi feito há muitos e muitos anos para que gerasse uma independência, ou seja, tem o sócio, pessoa física, pessoa natural, e a empresa. Então, precisava-se criar uma pessoa, um ente, chamado de pessoa jurídica, que é diretamente a empresa, para desvincular o que é patrimônio do sócio, o que era responsabilidade dos sócios, pessoa natural, para a responsabilidade da empresa, da pessoa jurídica. Separar essas duas figuras. Separando essas duas figuras, de forma que o sócio tinha sua independência patrimonial, certo? Sim. Sua vida pessoal, e a empresa também, tornando-se um ente, adquirindo personalidade jurídica, ainda que ficta, advinda de lei, tornar-se sujeito de direitos e obrigações de forma independente, tornando-se um ser reconhecido pelo direito. Então, por isso, da necessidade da criação da pessoa jurídica. Então, o que é a holding nesse contexto? Nada mais é do que uma empresa gestora de patrimônio. Ela tem inúmeras funções, mas acredito que o nosso grande foco aqui é entender e os nossos ouvintes também poderem entender o que é essa holding. Então, ela nada mais é do que uma empresa que vai fazer a gestão de um patrimônio. Perfeito. Então, eu tenho a pessoa física, tem a pessoa jurídica, de um lado, que é vamos pensar assim, essa
intenção de empreender, né? Então tem uma pessoa física que quer empreender, quer ter um negócio, ela vai abrir um CNPJ e ter uma pessoa jurídica. Perfeito. Perfeito. E a hold é uma pessoa jurídica, então. Então Normalmente. Ela é um CNPJ. Ela é um CNPJ, ela é uma pessoa jurídica como qualquer outra empresa. Mas uma pessoa jurídica para um fim bem específico. No nosso caso aqui, a destinação patrimonial. A criação de uma ferramenta gestora de patrimônio. Perfeito. Então, o grande objetivo da holding é fazer a gestão, né, desse patrimônio, a administração desse patrimônio. Tanto é que hold é manutenção, né? Sim. Então, é manter e cuidar e fazer uma gestão inteligente do patrimônio. Perfeito. Doutor Henrique, você citou holding patrimonial. Existe algum outro tipo de holding ou existe especificamente somente a holding patrimonial? Vamos lá, a doutrina traz 2 grandes tipos e aí eles vão, né, se subdividindo. Hoje os 2 principais tipos é a holding pura, que ela é patrimonial, meramente de gestão, e tem a holding mista, que tem participações societárias. Então, hoje a gente vê bancos, grupos empresariais criando grandes holdings de gestão de outras pessoas jurídicas. São as holdings de participação societária. Então, nós podemos ter esses 2 grandes grupos. A holding que está mais em mídia, mais em voga, é a holding patrimonial, Sim. que é o que as pessoas físicas mais estão procurando para analisar uma melhor gestão daquele patrimônio material que está na pessoa física, na pessoa natural, né? E transferi-lo para uma pessoa jurídica para que ele se torne independente da pessoa natural com a finalidade, né, de proteção, de melhor eficiência tributária, de melhor gestão e para fins sucessórios também familiares, né? Grande número dos empresários que nos procuram é a preocupação da gestão desse patrimônio pós-mortem, ou seja, famílias, empresas familiares que vão precisar fazer a gestão dessas empresas, precisar manter esses grupos empresariais ativos e não sabem como fazê-lo ao futuro. De que forma eu vou passar isso aos meus herdeiros, aos meus sucessores, aos meus filhos? Qual vai ser o regramento? De que forma irão conduzir? Como eu vou minorar esses conflitos familiares de forma a não prejudicar a condução efetiva daquela empresa que eu criei, daquele patrimônio que eu deixei? E isso acontece, assim, muito em inventários, né? A gente, todo mundo que sabe de alguma história, de alguma família que praticamente viraram todos inimigos no momento de inventário. Isso aí virou até lenda urbana, Exato. né? Todo mundo. Você até fala em inventário, nossa, o inventário lá do fulano, tá uma brigaiada, blá, 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 blá. Então, o que eu vejo, então, a holding, se a gente for para pontuar aqui, né, ela vai auxiliar na gestão do patrimônio, ela vai auxiliar numa eficiência fiscal, ela vai auxiliar na parte de governança desse patrimônio, né? E também nessa parte sucessória, no momento que, eventualmente, o detentor desse patrimônio viesse a falecer, que vai fazer ali a distribuição desse patrimônio. Então, isso tudo você já deixa pronto dentro da holding, é isso que você está dizendo? Hoje são 3 grandes pilares de vantagem da holding, né? Que nós falamos na proteção e gestão do patrimônio, na eficiência tributária da condução desse patrimônio e na sucessão desse patrimônio, ou seja, na passagem, né, de ascendente para o descendente, ou seja, do pai para o filho, né, na sucessão. A respeito do inventário, como que isso funciona? O fato de eu ter uma holding me exime da responsabilidade de fazer o inventário? O inventário nada mais é do que o levantamento de bens do decujus, do falecido, Sim. mediante a apresentação das obrigações dele, cumpro as obrigações, pago a tributação necessária e faço a partilha. São procedimentos em tese simples, que o que complica o inventário não é o inventário em si, são as ações que permeiam o inventário, os conflitos familiares que permeiam o inventário,
traz para dentro do inventário uma morosidade excessiva, e aqui no nosso contexto, que é um contexto empresarial, faz com que atrase as atividades da empresa, dificulte a gestão da empresa, demore o cumprimento das obrigações dessa empresa, que vai fazer muito provavelmente o grupo falir. Ou falir, ou ser vendido, dificultando a sucessão. Sim. Então, quando eu trago esse grupo para dentro de uma hold e já planejo a sucessão com o patriarca, com o gestor, com o criador dessa empresa, e já deixo isso acordado, desenhado com os futuros sucessores, os futuros sócios, isso já traz uma segurança ao gestor. Sim. E esses sócios, ao passarem pelo momento do inventário e fizerem de fato a sucessão da empresa, vão ter um conforto, porque em linhas diretas, como a gente está descomplicando, é dizer, o futuro sócio terá um manualzinho de condução da empresa. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Todos os regramentos, a forma de divisão de lucros, a forma de prolabore, quais serão o espaço de aptidão do sócio X, qual será a área de atuação do sócio Y, de que forma devem conduzir, de que forma serão tomadas as decisões, se por maioria, se não, critério de desempate, ou seja, a gente resume a gestão, né, de uma forma bem detalhada, para facilitar com que aqueles sucessores possam conduzir o futuro dessa empresa. Interessante e importantíssimo isso, né? Porque nós que estamos aí no meio empresarial, não é raro a gente se deparar em situações que empresas fecham, né? Dilapidam patrimônios aí quando o patriarca vem a falecer, e aí há conflitos ali, litígios na resolução da herança e principalmente dessa parte sucessória. A condução disso. Né? Então, realmente é interessantíssimo esse tema, porque isso pode salvar muitas empresas aí de falirem, né, em função desses litígios no momento da herança. Exatamente. Então, olha só, pessoal, fica aqui já uma dica importantíssima, tá? Você vai utilizar a holding para proteger e organizar o seu patrimônio, vai utilizar para ter eficiência tributária. E quando eu falei eficiência tributária, obviamente eu estou falando em redução de custo, planejamento de custo tributário, e também vai deixar tudo organizado de como que vai ser a distribuição desse patrimônio, e se dentro desse patrimônio nós estamos falando de uma empresa ativa, você ainda vai ter a possibilidade de já deixar preparado nessa linha sucessória quem vai vir para a gestão dessa empresa. Olha a importância de fazer isso enquanto a família ainda está junta, unida, e nós temos no Brasil uma questão de muitas empresas familiares, da família estar unida, junta, inclusive com o patriarca e com a matriarca, para organizar toda essa situação. Gersine, Rodrigo... deixa eu fazer uma perguntinha, voltar. Porque a gente falou da questão no comecinho, da pessoa física, da pessoa jurídica, e que a holding é uma pessoa jurídica, etc. Mas só para ficar claro, tá? Eu posso fazer uma holding, mesmo eu não tendo empresa. Eu posso criar uma holding. Vamos imaginar, eu sou uma pessoa física, tenho vários imóveis, sim, e eu quero, não tenho empresa nenhuma, né? Não tenho nenhuma PJ, todos esses imóveis estão na minha pessoa física, mas eu quero fazer uma holding para colocar esses imóveis dentro da holding. Eu posso fazer isso ou não? Eu só posso fazer isso se eu tiver já uma empresa. Isso é possível só para empresários. Excelente questionamento. É bem ao contrário disso. A criação da hold hoje, ela é um grande facilitador daquela pessoa física natural que tem uma grande concentração de patrimônio e precisa fazer a gestão eficiente desse patrimônio. Essa holding que mais se divulga, que mais está em mídia, é justamente a holding patrimonial, que é a gestora. Então, a pessoa física detentora de patrimônio, ela tem que fazer uma holding. É facilitadora de gestão, né? Dentro dos 3 pilares que nós abordamos de vantagem de ter uma empresa gestora de patrimônio, é justamente esse o foco. É transferir esse patrimônio e fazer uma gestão inteligente
desse patrimônio. Eu acho que a abordagem bacana que nós temos que ter é muito cuidado com as vendas milagrosas sobre holding. A holding ela não é um milagre, ela não é a resolução de todos os problemas. A holding ela é um estudo que deve ser feito previamente e ver a viabilidade daquele empresário ou daquela pessoa natural detentora de patrimônio, se realmente para aquela realidade familiar, para aquela realidade patrimonial, a holding é viável, porque às vezes ela pode ser inviável dependendo da forma com que essa família, com que esse patrimônio é conduzido. A exemplo disso, uma família que tenha grande conflito, né, não é adequado fazer uma holding. Por quê? O grande número de conflito vai fazer com que, após a sucessão, a permanência daquele grupo empresarial junto ou daqueles gestores de patrimônio em conjunto vai dificultar ainda mais. Então, é sempre necessário, antes de se pensar, né, somente vou fazer a holding, vamos fazer um estudo de viabilidade da empresa. Vamos fazer um estudo de viabilidade sucessória da holding, para nós sabermos se esse patrimônio, de fato, ele vai ser mantido ou vai aumentar ainda os conflitos. Para isso que a gente tem uma ferramenta que a gente chama de acordo de cotistas, que é um documento particular assinado pelos sócios e que posterior será averbado na junta comercial responsável por aquela empresa dentro daquele estado, e ali a gente, né, define todas as normas de condução. Aquele manual que eu havia falado da condução é definido ali. Justamente para quê? Para que os proprietários da empresa, ao fazer a sucessão, o proprietário do patrimônio, já define e já deixa delineado a forma com que eles vão exigir essa condução dali para frente. Entendi. Já prevendo a existência desses conflitos e a possível resolução desses conflitos. Mas é importante também que a holding ela não é engessada. Ela não é algo que se faz e se define e pronto. Não pode mexer mais. Não, nada disso. Ela é viva. E ela vai se adaptando conforme a evolução do negócio do cliente. Sim. Então, nós temos que deixar ferramentas de gestão e de funcionalidade daquela pessoa jurídica para que, ao longo do tempo, esses sucessores possam conduzir da melhor forma possível a gestão da empresa e permanecer essa empresa ou esse patrimônio em constante evolução. E a holding acompanhando a gestão desta forma. Ou seja, eu sempre cito um exemplo bem simples, que é, pensem só, você entra em um quarto todo bagunçado e desorganizado. Daí você cansa daquela desorganização e coloca tudo nos seus devidos lugares. Fazer uma holding, principalmente para patrimônio familiar, é isso. É você pegar um patrimônio desorganizado, no sentido de dificuldades de gestão, colocar tudo no seu devido lugar e dar a quem de direito a sua obrigação na condução daquele bem. Doutor Henrique, Perfeito. nós citamos muito aqui o tema holding familiar. Mas imagina um grupo de empresários que não tem uma ligação familiar, mas eles precisam fazer essa gestão. Isso também é indicado nesses casos. Você citou aí também o acordo de cotistas. Eu acredito que também para esses grupos econômicos que não advêm de uma estrutura familiar, se encaixaria também perfeitamente essa holding patrimonial. Sim, eu gosto muito de dizer isso. Para grupos empresariais, ela também é uma ferramenta interessante. Só que nós temos que ter um estudo de gestão muito bacana. Porque talvez eu coloque todas as empresas, e isso está acontecendo atualmente, sob a gestão de uma holding. E, às vezes, a dificuldade de uma empresa coloca em xeque a saúde das outras e da empresa. Porque eu estou tendo uma gestora, aquela que a gente chama de holding mãe, gestando todas as empresas filhas. Então, eu tenho que ter um planejamento muito claro do futuro e da saúde financeira e de gestão da minha empresa. Senão, talvez eu possa colocar em dificuldade o próprio grupo. Entendi. Agora, um aspecto bacana que nós temos feito é o grupo empresarial, cada empresário com o seu patrimônio, deseja transferir
e fazer uma gestão melhor desse patrimônio é uma pessoa jurídica determinada e cada um com as suas cotas partes. Esse patrimônio oriundo fruto destas outras empresas, né? E aí eu posso destinar esse patrimônio? Sim, perfeitamente. Mas nada impede, Rodrigo, que eu crie uma holding para gestão, um grupo de empresários cria uma holding para gestão e participação societária de outras empresas. Não tem problema nenhum. Mas o ponto-chave é: qual o objetivo da holding? Eu quero uma holding só para gestão? Não, eu quero uma holding para administração e proteção patrimonial. Então, eu preciso ter em mente, e esse empresário tem que ter em mente, qual é o objetivo, aonde ele quer chegar com essa holding. Muito se fala, e eu sou totalmente contra isso, e peço desculpas para quem não é contra, mas eu sou, dizer blindagem patrimonial. Não existe blindagem patrimonial. Holding não é feita para blindar patrimônio. E nós estamos tendo decisões reiteradas dos tribunais brasileiros dizendo o seguinte: holding feita para cometer fraude é totalmente desconsiderada a personalidade jurídica dela. E é atingido o patrimônio da mesma forma, né? Então, a holding ela tem que nascer de um estudo de eficiência. Não adianta eu, num cenário de caos, criar uma holding, transferir todo o patrimônio e submeter aquele quadro de transferência, aquela operação, a uma fraude nítida. Sim. A um abuso de poder do empresário na condução da pessoa. Então, imaginamos transferindo o patrimônio. Imaginamos nesse cenário que você está dizendo. Imaginamos lá um contribuinte, pessoa física, que ele tem lá patrimônio da pessoa física e está sofrendo execução fiscal, sofrendo algum tipo de execução que possa atingir esse patrimônio. Nesse momento, ele constitui a holding, integraliza esse patrimônio dentro da holding para tentar blindar esse patrimônio. É isso que você está falando que, na prática, não está funcionando. Perfeito, exatamente isso. Muito se fala nos remédios urgentes para as execuções fiscais, para inúmeros créditos, até para uma questão familiar, né? De transferir patrimônio, de ocultar patrimônio. Então, isso é plenamente desfeito por meio de simples provas, né, judiciais, constituídas num processo judicial. Então, para se fazer uma operação de gestão do patrimônio, deve-se analisar esse passivo do cliente. Porque talvez o cliente tenha o entendimento que, não, vou colocar o meu patrimônio na holding e posso dormir tranquilo. Não é assim. Então, nós precisamos estudar o passivo do cliente e dizer, olha, podemos fazer a holding aqui, mas os riscos são esses e aqueles. Né? Então, facilmente, uma holding feita para ocultar patrimônio, principalmente numa fase executória, expropriatória do processo, fadaram em sucesso. Então, por isso que eu sempre reforço, a holding é um estudo preventivo. Devemos antecipar os problemas. Henrique, mas para quem já está no problema, nós temos meios de resolução? Claro, nós temos forma de resolver isso, mas não como uma manobra tão ousada de ocultação, né? Então, isso é ineficiente. Então, não adianta... Na prática não vai funcionar. Na prática não vai funcionar. Vai fazer a holding, vai ter gasto e etc., mas não vai... E a eficiência buscada não vai, porque vai alcançar esse patrimônio. E na prática, realmente, quando a gente pesquisa lá por holding no Google, o que mais aparece é o termo blindagem, né? É o tema blindagem. Então, porque é um tema que vende, né? Pensa, blindei meu patrimônio, faço o que eu quero, meu patrimônio está blindado. Não vai alcançar nunca. E à nunca. luz da legislação brasileira, não é esse o objetivo, né? A holding é uma holding para gestão e proteção do patrimônio. Aí eu concordo. Mas a blindagem do patrimônio, né, um salvo-conduto para eu fazer o que eu quiser com esse patrimônio, ou que esse patrimônio fique escondido e não responda pelas minhas obrigações, isso é inviável. Isso não vai acontecer na prática. Não vai acontecer na prática. Então, olha bem, hein? Se você que está buscando informações sobre o tema e tem se deparado com esse tipo de informação que holding blinda o seu patrimônio de qualquer situação, isso é falso, é fake, tá? Então não entre nessa enroscada de procurar profissionais que já vendem o produto com essa mentira, tá bom? E você que nos acompanhou até aqui, já aproveita para compartilhar, para curtir e se inscrever também aí no nosso canal.
Vamos lá, então, continuando aqui falando de holding. Henrique, eu quero saber o seguinte, essa questão da blindagem, custo e etc. A holding, eu tenho porque a gente está falando de patrimônio, empresas, às vezes a pessoa que está nos acompanhando está pensando o seguinte, caramba, mas quanto eu tenho que ter de patrimônio? A partir de quando é viável eu procurar um profissional para fazer uma holding? Eu tenho uma única casa, vale a pena? Não, vale a pena, desde que a depender do valor da casa, não. Hoje, holding é um custo em termos de honorário que é somente para quem tem um faturamento muito elevado, não. Então, eu acredito que essa é algo que o pessoal às vezes vai estar se perguntando, né? Fala, tá bom, muito legal, mas em que momento que eu falo, não, agora eu tenho que buscar um profissional para me começar a construir a holding? Tá, e qual que é o custo? É um custo absurdo? Não é? É lógico, cada caso vai ser um caso, né? Como em qualquer outro cenário quando a gente vai definir o honorário. Mas pelo menos em linhas gerais, assim, para o pessoal ter uma ideia do que é custo e quando, agora eu tenho que procurar uma holding. Para fazer uma holding. A análise de viabilidade da holding ela é muito relativa. Ela vai muito daquilo que eu havia dito, que é o anseio do gestor do patrimônio. O que ele de fato objetiva a constituir uma holding. Eu sempre aconselho que a holding ela deve ser feita com um número mínimo de patrimônio. Você fazer uma holding de gestão, aqui falamos de holding de gestão patrimonial, você fazer uma holding de gestão patrimonial com pouco patrimônio, isso se torna ineficiente e o custo fica até mais alto. Sim. Não fica tão viável. Então, eu sempre aconselho acima de 5 imóveis, 10 imóveis, e isso gente, muito relativo. Isso vai muito da análise do valor do patrimônio, sim, qual tipo de atividade aquele porque patrimônio às vezes o sujeito traz. Tem um imóvel, mas esse imóvel é uma fortuna. É uma fortuna e ele rende aluguéis altíssimos. Exatamente. É uma fazenda muito grande, é um imóvel um galpão muito grande. Galpão, uma fábrica, enfim. Sim. Então, vai muito não quantificar o patrimônio, mas aquela atividade que aquele patrimônio efetiva. Né? Então, se é um aluguel, um arrendamento, e aí analisar se é viável ou não fazer a holding. Agora, para uma casa residencial, coisas pequenas, veículos, eu não aconselho. Sim. Eu aconselho mais para que a gente possa casar, né, as finalidades patrimonial, gestão e tributação, já um patrimônio que efetivamente ele tem uma função de lucro e de considerável expressão no patrimônio familiar. É interessantíssima essa pergunta do Gersino, porque realmente, muitas das vezes, o empresário, quando ele ouve falar de holding, né? É lógico que tem muitos empresários que já conhecem muito do tema, já constituíram suas próprias holdings, mas aqueles que ainda não conhecem o tema, raramente ele vai saber se o negócio dele, se a holding seria indicado para a realidade dele. Então, qual o momento, né? Exatamente. Qual o momento? Então, esses indícios aí que você disse, de quando já tem um grande volume de patrimônio, o empresário já está preocupado com a sucessão do seu negócio, o rendimento desse patrimônio. Então, isso já são indícios de que a holding poderia ser uma solução viável para a atividade dele. Interessante essa pergunta. Nós temos sempre que botar em mente que a holding é uma ferramenta de trabalho. Ela é uma empresa que vai facilitar a gestão do empresário. Perfeito. Principalmente quando nós dizemos de holding patrimonial. Então, essa análise de viabilidade prévia, ela é muito importante. Porque se você faz uma holding por fazer, né, visando ali outros objetivos... porque tem coisa que vira moda, né? Todo mundo quer ter, fazer, eu quero ter uma holding também. Virou moda, eu quero fazer. E grande parte, né, de pessoas que nos procuram já sempre perguntam, Henrique, para mim, é viável fazer a holding? Eu tenho só isso de patrimônio, é bom ou é ruim? Depende. Depende do objetivo. É um objetivo tributário? É um objetivo de gestão e proteção do patrimônio? É um objetivo sucessório? Então, nós temos que analisar. E um ponto importante, eu gostaria de destacar aqui com vocês, meninos, sobre a sucessão e a holding. Né? Assim, 90% basicamente dos objetivos da holding é a sucessão. O inventário, então, ele é um instrumento sucessor.
A partir do momento que a pessoa falece, é feito o inventário, que é o levantamento dos bens, direitos e obrigações do falecido. A posteriori, após recolher-se os tributos, quitar-se as obrigações, aquele patrimônio líquido do decurso vai para um novo procedimento, justamente em seguida, concomitante, que é a partilha. E aí se divide os patrimônios entre os herdeiros. Ah, Henrique, eu não tenho patrimônio na pessoa natural, na pessoa física. Agora eu tenho uma holding. Criei uma holding, já pensando numa futura sucessão. Como que isso vai funcionar lá na sucessão se eu já tenho a holding criada, né? Já previ, já antecipei, criei ela, e agora qual vai ser o efeito dela no inventário? Vou deixar de fazer o inventário? Não, isso é outro mito também, né? Suponhamos, pai, mãe, gestores do patrimônio, patriarca, juntamente com a sua família, cria a holding, do qual todos ali sucessores são sócios. Mas eles permanecem, os criadores, né, os gestores do patrimônio permanecem como sócios. Então a holding vai ser objeto de inventário? Sim, normalmente. E eu vou inventariar as cotas dessa empresa. Na verdade, eu estou ali analisando, não é mais um patrimônio físico, material. Eu estou analisando uma empresa e estou fazendo uma sucessão empresarial no inventário. Então, vou analisar as cotas. Só que o fisco sabe bem disso. Então, hoje, a análise dessas cotas não é meramente pelo valor de cada cota destinada em contrato social, mas pelo balanço patrimonial, pelo lastro de bens que essa empresa possui. Então, a análise da pessoa jurídica vai ser conjunta entre contrato social, balanço patrimonial e valor efetivo que essa pessoa jurídica tem de bens. Ah, mas eu posso, então, fazer uma holding para que não se submeta ao inventário? Posso. Só que é uma holding que depende de várias outras análises tributárias que nós temos que fazer. Por quê? Porque eu posso vir constituir essa holding, transformar essa empresa unicamente dos meus sucessores, transferindo este patrimônio ao longo do tempo para esses sucessores, de forma correta, certo? Para que, quando do falecimento do dono do patrimônio, a holding já esteja independente e os sucessores já estejam na gestão independente. E aí eu não preciso mais submetê-la a um processo, a um procedimento de inventário, certo? Então, há meios de criar para que eu evite passar pelo inventário, mas sempre previamente. Porque se o gestor, o criador do patrimônio, permanecer na sociedade, ela vai ser objeto de inventário. Do inventário. Isso. E aí a forma de sucessão dentro da holding, que é a transferência de cotas, a passagem, né, dessas cotas do pai para os filhos, ela deve ser estudada. Aí vem toda uma questão tributária que deve ser analisada na transferência desse patrimônio, né, de forma bem eficiente, para evitar algum problema fiscal futuro. Doutor Henrique, dentro da parte do inventário, uma vez que esse acordo de sucessão já foi feito previamente, já tem a holding constituída, ganha-se alguma celeridade no momento que o patriarca vier a falecer? Esse processo de transmissão da herança ele ocorre mais rápido ou não? Leva-se o mesmo tempo? Rodrigo, recentemente nós passamos por um processo desta forma. Vou explicar em síntese lá. É um grupo empresarial, eles têm 2 empresas grandes de um determinado ramo da indústria, certo? E aí, à época, eles queriam criar uma holding gestora para essas empresas. Só que os sócios também possuem um grande número de patrimônio individual de cada um. Então, no nosso estudo, e com a concordância desses sócios, eles entenderam que criar uma holding gestora dessas empresas, que era a principal fonte de rendimento deles, não era viável, porque eu envolveria todo o patrimônio do grupo. Então, o que nós fizemos? E aí eu vou chegar no ponto que você me perguntou. Perfeito. Criamos 2 holdings. Uma para um sócio e a outra para o outro sócio. De forma que todo o patrimônio que eles criaram dessas empresas em conjunto e que eles adquiriram sozinhos, individualmente, cada um colocou o seu patrimônio em sua holding. Um desses sócios veio a falecer.
E aí, como fazer o inventário? Nesta holding já estavam todos os herdeiros, sucessores, e ele, o dono, já não estava mais, já havia saído. Certo? Então, o inventário foi simplesmente de pequenos itens que foram deixados por ele na pessoa natural. Um carro, uma casa de morada, Na conta. um barco, uma pequena quantidade de dinheiro na conta. São inventários que, dependendo da celeridade, e aí a gente pode fazer de forma extrajudicial, via cartório, são inventários que fazem 1 mês, 2 meses no máximo, e com custo baixíssimo. Ou seja, o patrimônio familiar é grande, gigantesco, e o custo lá da sucessão ficou baixíssimo e muito rápido, porque a empresa já estava fora. E uma ferramenta interessante, porque muitos dos empresários falam, poxa, Henrique, mas eu vou passar tudo para os meus sucessores e eu? E se eu adoecer? E se eu precisar de dinheiro lá na frente? Com certeza, é uma grande preocupação. Aonde eles vão me colocar? E se eu precisar de um custo de uma cirurgia, como é que eu faço? Vou depender da boa vontade Vou depender agora. da boa vontade dos meus sucessores. De tudo aquilo que eu ajudei a Tudo construir. aquilo que eu construí, agora não tenho como usufruir no momento que mais preciso. Então, uma ferramenta que tem funcionado bem é a gente colocar os gestores como administradores, não sócios. Então, em que pese a sociedade pertencer aos sucessores, o administrador e o gestor continua sendo o patriarca. Então, ele continua sendo com o gestor um impedimento de não poder tirar ele dessa função. dessa função. Isso lá no contrato social. Interessante. né? Como se fosse Lá uma na cláusula PJ, pétrea, né? Uma cláusula que isso. não pode ser excluída. Não pode ser excluída na condição de gestor, que a gente chama tecnicamente de administrador não sócio, para que ele permaneça na gestão da empresa. E aí, claro, ele tem o seu prolabore, ele tem a sua participação normalmente. É porque na prática, como a gente está falando de um acordo, né, entre aquelas pessoas ali, principalmente com uma decisão que vem de quem vai suceder o patrimônio, né, do patriarca ou da matriarca, ali daquela família, ele toma essas decisões. Ok, eu vou continuar como administrador, se eventualmente eu vier a ficar numa situação de incapacidade, ela tem que custear isso, vai ter que funcionar assim, o patrimônio, inclusive, pode ser disponibilizado para isso. Então, isso tudo você consegue... Isso tudo a gente consegue organizar. Dentro da holding. Lembra daquela ótica do quarto bagunçado. Então, eu consigo, por meio de ferramentas paralelas à condução da empresa gestora, fazer essa organização. Já faz uma previsão de cenários. É um instrumento particular. É um instrumento acordado entre os sócios de forma que eu deixo todo o regramento estabelecido. Sim. Então, lógico, né? Por óbvio, eu não posso ter nenhum regramento contrário à legislação, mas tudo aquilo que a legislação me faculta fazer, eu posso utilizar para o bem da empresa e colocar de forma organizada no acordo entre esses sócios. Perfeito. Henrique, nós estamos caminhando aqui agora para o final, tá? E eu queria que você passasse para nós um resumo da eficiência, do porquê buscar construir uma holding. Por que eu vou fazer? Se você tem isso, se está acontecendo isso e aquilo, busca um profissional para te ajudar a fazer uma holding. Eu vou dar 2 panoramas que eu entendo serem os mais importantes: a sucessão empresarial, né, e a gestão do patrimônio. Vamos pensar numa sucessão da empresa, de um grupo familiar, né? A holding, ela já deixa organizado, ela minora os conflitos, ela estabelece a regra, a melhor forma de condução, o direcionamento e o futuro daquela empresa. Lembrando que uma holding, ela é viva, ela pode ser constantemente modificada, adaptada, melhorada, né? Mas ela dá o direcionamento, ela dá um norte e diz, vamos conduzir nesse sentido. E aquele instrumento com validade jurídica se torna regra, é um contrato, é um negócio que deve ser cumprido. Perfeito. Então, desta forma, eu crio meios para evitar que, em razão de conflitos, em razão de alguma ineficiência administrativa por parte de algum sucessor, esse patrimônio, essa empresa pode entrar em colapso.
E o outro ponto é a gestão do patrimônio em si. Você fazer a gestão de um patrimônio por meio de uma pessoa jurídica, auxiliado por um escritório de contabilidade eficiente, um escritório jurídico eficiente que vai mostrar a melhor ferramenta de gestão, a eficiência tributária desse patrimônio, a organização, a divisão, a possível sucessão, transferência desse patrimônio, fica muito mais fácil. Perfeito. Simplifica o procedimento, simplifica o processo. Antes de falarmos aí sobre a tributação e holding, eu tenho uma última pergunta para te fazer, doutor Henrique. Que isso é muito comum no agronegócio, quando a gente vai falar de holding para o produtor rural. Esse produtor rural, geralmente, ele já vem há anos ali com a sua atividade como produtor rural pessoa física, já constituiu um grande patrimônio, e no momento que se fala de holding para ele, de jogar esse patrimônio para uma pessoa jurídica, a primeira coisa que vem à cabeça dele é a linha de crédito que ele tem com os bancos, com as cooperativas. Nesse estudo que você faz, que já ficou evidente que isso é fator fundamental para ver se a atividade tem viabilidade para constituir a holding e até para mitigar riscos, né, como você disse aí, às vezes o cliente ele quer fazer a holding na intenção de ter uma blindagem que chega a flertar ali com a simulação, que depois isso pode cair por terra. Então, para ele ter riscos, ter uma holding eficiente, isso carece de um estudo prévio, de um planejamento eficiente feito por um bom profissional. Então, no momento do produtor rural fazer essa análise, vocês também levam em consideração essa linha de crédito que ele tem com o banco e se isso a gente conseguiria levar para essa holding também, para que ele não comprometa a operação futura dele? Boa pergunta, Rodrigo. Na gestão de bancos, do setor jurídico de bancos, a gente tem se deparado muito, e aí os bancos constantemente solicitando parecer para nós, de como se comportar quando a pessoa física possui crédito ou está em pagamento desse crédito, né? Já está na fase de cumprimento, de adimplemento desse crédito, e vem constituir uma holding, né? Então, eu vou abordar 2 pontos, sobre uma análise da visão bancária e sobre uma análise da visão creditícia para o produtor pessoa natural. De uma visão bancária, o entendimento que nós temos adotado é quando há a sucessão por meio de uma holding, aquele patrimônio vai para a holding, o que nós estamos fazendo? Aí já é uma visão bancária. Nós estamos fazendo fazendo o aditivo contratual, certo? Estamos remodelando os contratos para trazer a responsabilidade para a holding, mas continuando a responsabilidade do crédito para a pessoa natural. De forma que eu consiga, isso já repetindo, numa visão bancária, eu consiga manter a saúde financeira do banco. A expectativa de recuperação desse crédito, de recebimento dessas obrigações do banco. Então, eu permaneço vinculando pessoa física e pessoa jurídica para fins de deixar amarrada a obrigação de adimplemento ao banco, para depois aí o sócio sair, ficar só a pessoa jurídica. Mas nessa transição, a gente tem de amarrar dos dois. Perfeito. E aí vai muito de uma análise de capacidade financeira, daquela holding, da quantidade de patrimônio. Agora, vamos falar de uma análise puramente de crédito para o produtor. Exato. Nós temos feito também, não só a transferência total, mas o trabalho misto. Ou seja, parte do patrimônio, ou maior parte do patrimônio em pessoa jurídica, e aí as holdings, as agropecuárias, e a outra parte na pessoa física. Por óbvio que os incentivos na pessoa física eles são bons, são atrativos, as linhas são boas, os juros são reduzidos, né? Então, a gente trabalha, quando o produtor necessita muito dessa linha de crédito, e é a grande maioria deles, a gente tende a trabalhar de forma mista, né? Uma parte aqui já na proteção patrimonial e para os fins sucessórios, passa isso para os filhos, e a outra parte aqui na linha de crédito. Mas nada impede também que essa pessoa jurídica, gestora desse patrimônio da agropecuária, ele não possa ter linha de créditos, atingimento de subvenções interessantes, de financiamentos interessantes. É da mesma forma, como uma empresa comum, né? Mas também há a chance, quando, de fato, o produtor pessoa física ele necessita da permanência da concessão do crédito, a gente trabalhar de forma mista. E ele pode fazer no isso CPF até... produtor e no CNPJ produtor. Pode ir fazendo até de forma gradativa também, né? Passa uma parte do patrimônio, É o integraliza ideal. a holding, de acordo com que a holding vai constituindo crédito com relacionamento bancário, vá se
transferindo o restante que continuou no pessoa física. É o ideal. Outro ponto também, né? Sobre essa transferência. O que é essa transferência de patrimônio? Como que eu vou passar esse patrimônio para a hold? Gente, é simples. É uma integralização de capital. O seu patrimônio, quando ele entra na hold, ele é o capital da hold. Ele é o patrimônio da hold. Então, eu estou disponibilizando um capital para ingressar numa empresa. Isso, a regra é básica. Toda empresa é criada por pessoas físicas que se destinam de forma organizada a colocar à disposição de um público determinado produtos e serviços. Só que para eu viabilizar qualquer atividade empresarial, eu tenho que pegar o meu patrimônio de pessoa física, o meu dinheiro, transformá-lo em capital e integralizá-lo na pessoa jurídica. Ou seja, eu integralizei aquele dinheiro, que era pessoa física, na pessoa jurídica, ele vira capital. E aí ele vai subdividir-se em cotas nominais, né? Com a hold é a mesma situação. Só que a diferença é que, enquanto eu posso integralizar dinheiro, aqui eu estou integralizando patrimônio. Sim. Então, aquele patrimônio meu está entrando como capital da minha empresa, da qual eu sou proprietário de suas cotas. Então, não é que eu deixo de ser proprietário do meu patrimônio, eu continuo da mesma forma proprietário, não diretamente do patrimônio material, mas eu sou detentor das cotas, que é a dona do patrimônio. Deixou de ser um patrimônio seu na pessoa física, passou a ser na pessoa jurídica. Exatamente. Né? Na prática é isso. Na prática é isso. Na prática é isso. Ó, pessoal, nós estamos encerrando esse episódio. Vocês viram que ficou ainda muita coisa para a gente falar. Nós não conseguimos falar da efetividade da questão tributária, de custos que podem ser reduzidos, de planejamento de custos e etc. Então, já fica aqui o convite para vocês para nos acompanhar num próximo episódio com o Dr. Henrique, onde nós vamos trazer toda essa parte mais específica de custos tributários, custos, sei lá, que tipo, do planejamento e etc. Então, nós vamos fazer isso para um próximo episódio, tá bom? Quero agradecer aqui imensamente ao Dr. Henrique. Tá, doutor Henrique? Agradeço muito a sua presença, muito mesmo. Obrigado por ter disponibilizado. Agradeço muito ao Rodrigo, meu sócio, por ter também contribuído bastante com excelentes perguntas aqui. E já fica o convite para um próximo episódio. Rodrigo, Gersino, agradeço muito o convite. O Grupo Evox, sem dúvida, vem desenvolvendo um papel fundamental na facilitação da condução das empresas pelos empresários. Certamente a nossa parceria do nosso escritório com o Grupo Evox foi fundamental, né, a levar esse produto aos nossos clientes. Tenho certeza que vamos facilitar, vamos descomplicar e melhorar muito a vida desses empresários aí nos seus anseios sucessórios, organizacionais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Estamos à disposição para o próximo episódio, que acredito será tão frutífero quanto esse. Muito obrigado, senhores. É um prazer encerrar esse episódio aqui com vocês e o nosso objetivo é esse, é levar a informação de forma clara e objetiva, com uma linguagem que todo empresário possa entender e principalmente de um tema de tão relevância que é holding. Maravilha. Pessoal, então fiquem com Deus. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal para que você tenha a possibilidade de conteúdos tão interessantes como esse, tá bom? Ficamos até o próximo episódio do Evox Podcast.